tipos de neutralização. O que isso significa? Alguém já ouviu falar em neutralização direta, neutralização indireta? Ou, tipo, neutralização com aplicação de cor no mesmo dia? Vocês já ouviram falar disso? Já, né? Legal. Então, pessoal, o que isso significa? Vou explicar primeiro para vocês o que é uma coisa, o que é outra. Pessoal, só na sua live, não, enfim. É o seguinte, neutralização direta, pessoal, é um termo que a gente usa quando a gente pega um lábio, que é escuro, roxeado ou amarronzado, e a gente faz ali numa sessão só neutralização, ou com o laranja, ou com essa misturinha que eu expliquei para vocês de laranja e branco, tá? Então, neutralização direta representa esse, vamos dizer assim, tradicional método de clarear, né, e uniformizar os lábios. Então, é quando você só faz a neutralização, espera cicatrizar e manda a cliente embora para casa, né? O prazo que a gente coloca de intervalo é de 45 a 60 dias, tá? Não é o mesmo de revitalização e de efeito batom. Quando a gente está falando de neutralização, a gente dá um intervalo de, no mínimo, 45 dias, tá? Mas o ideal é até 60, para você fazer uma nova sessão, ok? Porque quando a gente está neutralizando o lábio, pessoal, entendam que aquela região escura do lábio, ela é formada pelo excesso de melanina, de produção de melanócitos desse organismo, né, desse corpo da sua cliente. Normalmente são pessoas, por que normalmente são pessoas morenas, né, de pele morena? Porque são pessoas com mais melanina no corpo, né? Então, produz mais melanócitos e isso reflete também no contorno dos lábios, tá bom? Então, por que a gente dá de 45 a 60 dias? Porque o efeito do pigmento ali, ele não é só de acomodação e de coloração, ele é um efeito de reversão ali, né, dos melanócitos pelas moléculas de tinta, de pigmento. Então, ele precisa de um prazo maior, né? 30 dias é só para cicatrizar, os outros 30 é dessa acomodação das moléculas do pigmento nessa região que tem muito melanócito, né? Ou seja, muita melanina ali acumulada. Tá? Então, por isso que a gente precisa esperar um pouco mais. Um pouco não, né? O dobro do tempo. Tá bom? O pessoal tá falando já de movimento, gente. Não é para falar, a gente tem que focar aqui no assunto, tá? Não vou responder agora perguntas de técnicas, de movimento, de passada, nada disso. A gente vai seguindo aqui na ordem, porque é muito conteúdo e vocês precisam entender parte por parte, tá bom? Vou pedir até para as masters não adiantarem nenhum assunto, não misturarem o assunto, tá bom? Eu quero as alunas seguindo aqui o passo a passo direitinho, nas anotações daquilo que eu estou explicando. Eu vou fazer até um treino aqui, ó, em pele sintética, para a gente falar de movimento, de manobra, de agulha, tá bom? Mas eu quero que vocês foquem aqui primeiro naquilo que é importante. Eu sei que vocês estão ansiosas, mas vamos por partes. Então, é o seguinte, neutralização direta é o simples fato de neutralizar. Chegou a cliente ali, eu neutralizo, espero aquela cor uniformizar ali na hora. Quantas passadas eu faço na neutralização, Nanda? Gente, isso é visual. A resposta você vai ter fazendo. Tem lábio que clareia ali com 2 passadas. Tem lábio que você precisa fazer 3. Tem lábio que você precisa fazer 4. Eu não ultrapasso 4. Por quê? Mais de 4 passadas, pessoal, primeiro que já começa a se tornar um procedimento mais indolor, incha muito, e quanto mais edema, né, quanto mais processo inflamatório a gente gera ali no organismo, mais dificuldade de cicatrização ele vai ter. Então, ultrapassa 4 passadas, tá bom? Se você, com 4 passadas, vê que ainda não foi suficiente, o que eu acho muito difícil, você vai ter que esperar para dar sequência numa nova sessão dali 60 dias, tá bom? Então, neutralização direta é o simples fato de neutralizar o lábio. Agora, isso pode ser só com laranja, isso pode ser também com a misturinha que eu expliquei para vocês de laranja e branco. Fechou? Sempre usando diluente, tá? Isso é neutralização direta. O que é neutralização indireta? Não.
Existem algumas clientes, pessoal, e eu acho que isso assim, é a coisa que mais dá aquele nozinho na cabeça das profissionais, principalmente iniciantes, é identificar se aquele lábio roxeado, pálido, mas roxeado, sabe? Quando parece que a pessoa está com frio, que o lábio dele é meio, com fundo meio roxinho. Aí eu vejo assim, muita gente, neutraliza ou não neutralizo? Quando essa dúvida surgir, normalmente é porque esse lábio ele é meio roxeado, sabe? Ele é aquele lábio que tem um contorninho mais roxinho mesmo, né? Não é aquela diferença, né, de contorno para centro da mucosa, né? Realmente é levemente roxeado. E a pessoa fica, neutraliza ou não neutraliza? Nesses lábios, pessoal, você pode fazer o que a gente chama de neutralização indireta. O que é uma neutralização indireta? Neutralização indireta é quando você pega a cor que você quer usar naquele lábio que é meio pálido, assim, e você mistura nessa cor o laranja. É como se você adiciona na cor que você vai usar para aquela pessoa o laranja. Né? Então, você está neutralizando indiretamente aquele lábio. Por quê? Você está usando a cor que você quer colorir, tá? Ele não é um lábio que você precisa clarear, porque ele é escuro, porque ele é manchado, porque ele tem o contorno muito mais escuro do que o centro. Ele é apenas um lábio com um fundinho mais roxadinho. E você quer colorir ele e, ao mesmo tempo, quer garantir ali que não fique com um fundinho roxeado. Então, o que você faz? Você vai adicionar o laranja na mistura da cor escolhida. Normalmente, pessoal, 1, 2 gotinhas, tá? Toda vez que eu vou fazer lábios, eu coloco no meu frasco de 4 a 6 gotas, tá? No batoquezinho, de 4 a 6. Se eu colocar 4 gotas de pigmento lá, da cor que eu quero colorir, para fazer neutralização indireta, eu vou jogar só uma gotinha de laranja. Se eu colocar 6 gotas, eu vou colocar umas 2 gotinhas de laranja. É basicamente isso que eu faço para uma neutralização indireta. Eu vou mostrar fotos para vocês do que seria um lábio onde eu faria uma neutralização indireta, tá? Mas eu estou anotando, estou falando para que vocês possam anotar. Que se eu começar a mostrar foto, vocês querem ficar olhando. Então, tudo aqui é pensado para vocês absorverem ao máximo. Então, a neutralização de escolho a cor que eu quero colorir esse lábio, adiciono laranja, certo? Certo. Porém, no entanto, todavia, tem uma observação a ser feita. Lembra que eu falei lá no começo que algumas cores possuem azul ou preto na composição? Quando você vê um lábio roxeadinho, né, meio pálido, mas roxeado, e você quer colorir ele, mas você vai fazer essa neutralização indireta, vai incluir laranja na mistura, o pigmento que você escolheu para colorir não pode conter nem azul nem preto, tá? Ele tem que ser um pigmento que contenha branco, pode conter branco, vermelho, mas não pode conter azul e nem preto na composição, tá? Existem, Nanda, então é só pigmento escuro, tipo assim, mais forte, vermelho? Não. Lembra que eu falei que vermelho com branco forma o rosa? Pode ser um rosinha, claro, não tem problema. Mas não pode ter preto nem azul. Se a gente pegar na Gama Pigments, por exemplo, ó, temos aqui um rosinha claro, ó, deixa eu pôr aqui, que é o Velvet. Só que o nosso pigmento Velvet, que é um rosa claro, ele é lindo, é tipo um rosa chiclete, assim, sabe? Ele é bem meigo. Mas ele contém um pouquinho de azul na composição, tá? Para deixar ele mais frio, para deixar ele mais pastel, o tom. Então, se eu fosse fazer um lábio que tem esse fundo roxadinho e eu quero fazer uma neutralização direta, eu não escolheria ele. Mas a cliente quer um rosa assim, Nanda. O que eu faria? Pegaria o Rebel, misturaria umas 2 gotinhas, né, de Naked, nunca colocaria mais de branco, né, nesse caso, misturaria aqui, tipo, 4 gotinhas de Rebel e 1 gotinha, 2 gotinhas no máximo de Naked. Ele se tornaria um tomzinho rosado, mas eu preciso fazer uma neutralização indireta, porque eu tô vendo que esse lábio é um pouco pálido, um pouco roxeado, Nanda. Aí eu adiciono 1 ou 2 gotinhas de laranja, tá? Então,
você, na hora de escolher essa cor que vai colorir um lábio, e você reparou que ele é meio roxadinho, você pode sim fazer a neutralização direta, não precisa neutralizar ele para depois jogar a cor, não precisa. Você pode incluir o laranja no pigmento que você vai usar, mas esse pigmento que você vai usar para colorir, revitalizar, fazer um efeito batom naquele lábio ali, não pode ter azul nem preto na composição. Entenderam? Muita coisa, né, gente? Tá vendo como a gente precisa estudar, como é importante a gente entender sobre as coisas para não errar? O conhecimento, ele liberta. Quando a gente começa a entender esses detalhes, a gente reduz muito as chances de erros, tá? Então, neutralização indireta é isso. É você escolher uma cor para colorir, né, fazer revitalização ou efeito batom, mas como é um lábio com fundinho roxado, você adiciona o laranja na mistura. Só que essa cor que você vai colorir não pode ter ali na composição dela preto nem azul. Fechado? Agora vamos falar de neutralização com aplicação de cor no mesmo dia, tá? Todo mundo fica assim, ai, não, eu quero saber como é que faz isso, meu Deus, eu quero fazer tudo no mesmo dia, ficar livre e tal. Vamos lá. Primeira coisa, você vai poder fazer isso se o lábio, dependendo de como o lábio responder, tá? Dependendo de como o lábio responder. Então, o que que acontece? Se eu estou fazendo um lábio e ele é muito escuro, e aí eu estou fazendo ali, já estou na terceira passada e não está abrindo ainda muito a cor, sabe? Não está clareando muito. Não é nesse dia que eu vou colocar a cor no mesmo dia, tá? Eu vou esperar 60 dias, que já vai ter clareado mais. Aí eu vou fazer mais umas sessões de neutralização. Aí ele vai responder mais, né? E melhor. Se ele responder mais, melhor. O que é responder mais e melhor, Nanda? Gente, é ele ficar pelo menos rosado. Ele ficar pelo menos uniformizado. Se você está fazendo uma neutralização, você já fez 3, 4 passadas e ele não, que normalmente é aquele lábio bem escuro mesmo, tipo, bem escuro mesmo, quase negro. Esses lábios, gente, às vezes eles precisam de 2 a 3 neutralizações, tá? Para daí você colocar a cor. Agora, lábios que tem a borda marronzinha, as comissuras, né, mais escuras e tal, e você fez a neutralização ali, e na mesma hora ele uniformizou, você pode colocar cor no mesmo dia, tá? Só que, como é colocar cor no mesmo dia? Que cor é essa? Não é qualquer pigmento também. A gente já elimina, vocês já entenderam, né? Que não pode usar em lábios marrons e lábios roxeados pigmentos que contenham azul e preto. Essa regra continua valendo, tá? Para aplicação de cor no mesmo dia. Então, se respondeu bem, nossa, clareou bem, abriu bem a cor, uniformizou aqui, nossa, terminei com 2, 3 passadas, já ficou uniforme o lábio. Maravilha, sinal de que você vai poder aplicar a cor no mesmo dia. Porém, não pode conter azul nem preto. Então, elimina. No caso de Gama Pigment, você já eliminaria o Velvet e o Peach, tá? O Peach novo, a gente fez uma nova formulação para ele. Ele tá com uma cor linda. É um tomzinho de goiaba, sabe? Apesar de o nome ser Peach, né? Que significa pêssego, ele tem um tomzinho de goiaba. Como que é goiaba em inglês, amor? Também ruim, hein? De não ter que se matricular numa aulinha de estrangeiro. Não, como a gente não sabe, não vou arriscar. Olha só, então esse tomzinho aqui, ele é uma formulação nova do nosso Peach, e ele também contém um pouquinho de azul. Então, essas cores aqui não podem ser usadas. Ai, Nanda, então qual que sobra? Sobrou o Rebel e o Blush. Mas olha como eles são fortes, Nanda. E aí? Eu jogo esse tom de vermelhão em cima? Não, Judite, não vai fazer isso, tá? O que você vai fazer? Como é um lábio que você neutralizou, ele era muito escuro, precisa ser uma cor clara, precisa ser um tom de rosa claro. Nada, mas os rosas claros aqui, eles têm azul, e aí, como é que faz? Você vai criar esse rosa, tá? Eu já expliquei aqui para vocês que a gente consegue, que a mistura de vermelho e branco dá rosa. Então, ó, você pode usar tanto o blush
desculpa aqui, o blush, que é esse pigmento aqui, um vermelho mais aberto. Quando você mistura, ele vai ficar um tom de rosa mais fechadinho. Desculpa, mais chiclete. Quando você mistura o Rebel, que é um rosa, um vermelho mais intenso, com o Naked, ele fica um tom de rosa mais pastel, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai misturar isso aqui para conseguir um tom de rosa claro e poder aplicar no mesmo dia da neutralização daquele lábio que respondeu, clareou e uniformizou após 3 passadas, né? 2 a 3 passadas, tá bom? Então, você não pode garantir que para a pessoa assim, não, eu vou... A cliente está sentada na tua frente, não, eu vou neutralizar e pôr cor hoje. Você não pode garantir isso. Você só vai saber disso fazendo. Na segunda, terceira passada ali, você vai ver se você pode pôr cor no mesmo dia. Em que momento que eu aplico essa cor, Nanda? Lembra que você pode fazer 4 passadas? Você pode aplicar essa cor, vai ser ou na terceira ou na quarta. Vai ser ou na terceira ou na quarta. Se você fez uma passada, 2 passadas, clareou, uniformizou, vai ser na terceira que você vai passar a cor. Você fez 3 passadas e só na terceira uniformizou e clareou, vai ser na quarta. Fiz 4 passadas, só na quarta uniformizou e clareou, você manda essa cliente embora para casa e voltar dali 60 dias para fazer uma neutralização ou aplicação de cor. Não existe a quinta passada. Tudo bem? Um cara de interrogação. Vou repetir, tá? Vou repetir, porque tem do tipo, hã? Vamos lá, presta atenção, vou repetir. Chegou uma neutralização para você fazer. O lábio é marrom, o lábio tem a borda mais escura, as comissuras mais escuras, chegou ali. Você não pode olhar para essa cliente e falar assim, eu vou aplicar a cor no mesmo dia antes de fazer, porque vai ter que visualizar como vai responder essa neutralização ali na hora. Nós não vamos exceder 4 passadas num procedimento. Isso significa que, se até a quarta passada não uniformizou e clareou 100%, não vai no dia. Você só vai aplicar cor no mesmo dia se aquela neutralização uniformiza e clareia na segunda ou terceira passada. Por quê? Porque se uniformiza e clareia na segunda, você ainda tem a terceira passada para aplicar a cor. Lembrando que essa cor tem que ser um rosa claro. Esse rosa claro não pode ser azul nem preto. Ok? Se na segunda, na primeira não clareou o suficiente, na segunda não clareou nem uniformizou o suficiente, na terceira clareou e uniformizou o suficiente, você ainda tem a quarta passada para aplicar a cor. Lembrando, mais uma vez vou repetir, essa cor que você aplica não pode, tem que ser um tom de rosa claro e não pode ser um rosa que contenha preto ou azul na composição. Ok? Vocês entenderam? Legal. Então, gente, a neutralização com aplicação de cor no mesmo dia, ela só acontece visualmente ali. Você vai ter que ver se isso é possível, tá? Normalmente, lábios assim que não são muito escuros, dá, né? Normalmente, assim, em 80% dos casos, eles respondem bem já na segunda, terceira passada, tá bom? Lábio muito escuro ou que destoa muito, né, o contorno do centro, realmente é mais difícil de você conseguir fazer no mesmo dia, tá bom? Agora, eu vou falar das misturinhas, das proporções. Quando eu fui ali no banheiro, eu dei uma olhadinha rápida no chat e eu vi que algumas pessoas já estavam perguntando de quantas passadas, de movimento. Lembrando, gente, que eu vou falar por etapas. Eu, como eu disse para vocês, tenho aqui a pele sintética para a gente ver como se executa, depois vamos ter a modelo, vamos ter um momento de tirar dúvidas ali também relacionado ao procedimento, né? Mas eu quero muito que vocês foquem em cada etapa e anotem tudo que vocês puderem. Eu sei que até agora, 1h20 de aula, deu para anotar muita coisa, né? Se você estiver anotando tudo, você já está na terceira página. Então, presta atenção, ó. Neutralização indireta, que foi aquela que eu expliquei para vocês, que é quando a gente aplica, né? Coloca ali cor, tá? No pigmento. É quando a gente adiciona o laranja no pigmento, tá?
Então, o que isso significa? Significa que o diluente está no meio, tá? Esse frasquinho transparente é do diluente. Ele está ali no meio porque sempre que a gente falar de neutralização, independente se ela é direta, indireta, né, se é com aplicação de cor, toda vez que você for neutralizar um lábio, você vai usar o diluente, tá bom? Já expliquei a proporção de diluente também, como que funciona, mas agora o que eu quero explicar para vocês é que, recapitulando, neutralização indireta é quando o lábio ele tem um fundinho roxado. Ó, vou mostrar para vocês aqui uma foto. Olhem esse lábio. Esse lábio mostra pra gente que, assim, ele não é um lábio escuro, ele é um lábio, inclusive, pálido, né? Mas, olha como ele tem esse fundo roxado. Sabe aquela sensação de que a pessoa tá com frio? Você olha assim, você fala assim, gente, é um lábio claro, pálido, mas, ao mesmo tempo, ele é meio roxadinho. Ele não é aquele lábio corado, aquele lábio vermelhinho, aquele lábio rosado, tá? Então, esse é um tipo de lábio onde a gente faria uma neutralização indireta. Ou seja, a gente adicionaria o laranja na mistura da cor escolhida para colorir aquele lábio, né? Então, como que isso é feito? A gente coloca ali 4 gotas da cor escolhida e 1 gota ou 2 gotas, se a gente colocar, vou falar por ordem, 4 gotas de pigmento da cor escolhida, você coloca 1 gotinha de laranja. 6 gotas da cor escolhida, você coloca 2 gotinhas de laranja. Mas não coloca muito laranja não, gente, porque senão vai ficar um tom laranja, tá? E você vai fazer uma revitalização, você vai fazer ali um efeito batom, você não quer pigmento laranja, tá? Então, coloca aí no máximo 2 gotinhas para fazer uma neutralização indireta. Mistura diluente também, se você quiser fazer uma revitalização. No caso de efeito batom, eu coloco também um pouquinho de diluente. Eu gosto de trabalhar com diluente, porque como para fazer lábios a gente precisa utilizar o indutor elétrico, que é o dermógrafo, precisa que esse pigmento flua, né? Que ele desça da biqueira, que não fique entupido. Então, eu gosto de usar o diluente também para facilitar o escoamento ali do pigmento pela agulha, tá? Para que ele desça, não fique entupido na biqueira, ok? Então, esse é o caso de neutralização indireta, olha só. A gente vê que não é aquela coisa marrom, né, muito escura, mas que é um lábio com fundinho roxeado. Aí não é necessário você neutralizar só com laranja e depois passar a cor. Você coloca o laranja na cor escolhida. Lembrando que a cor escolhida não pode ter azul nem preto na composição. No caso dessa modelo aí, eu coloquei 4 gotinhas de Rebel, que é um vermelhinho mais fechado, 2 gotinhas de neutralizer e diluente, tá? Para fazer essa corzinha aí e fazer uma neutralização indireta. Então, olha só, o que eu fiz? Eu crio o rosa, se eu quero uma cor clara, eu crio. Então, eu posso misturar o blush com o naked, ou poderia ser o Rebel com o naked ali, para criar um rosinha mais claro, tá? Ou eu posso usar só o blush e o Rebel, tá? Porque esses são os pigmentos que não tem azul nem preto na composição, né? E aí você vai misturar com o neutralizer. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Ah, tá. Neutralizer, isso. Então, gente, neutralização indireta a gente faz com pigmento vermelho, rosa, né? Você pode criar também vermelho, você pode criar o rosa também misturando com branco. Você pode, de repente, dependendo da marca que você usar, já ter um pigmento rosa lá clarinho, que não contenha preto nem azul na composição, e usar ele, adicionando o laranja na mistura e o diluente também para fluir melhor e não ficar, né, muito pigmentado, tá? Eu gosto de usar o diluente para não entupir a biqueira, lembra que eu falei isso para vocês? E aí você vai vendo ali a fluidez do pigmento que você usa, da marca que você usa, se precisa adicionar mais ou não. Dependendo do tempo que você demora também, que você demanda para fazer um procedimento, o pigmento dá uma engrossadinha, e aí a agulha já não consegue sugar ele para dentro da biqueira, e aí precisa diluir um pouquinho mais para que você consiga trabalhar com aquele pigmento, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de neutralização indireta. Neutralização direta. Então, o que é a neutralização direta? É quando você vai usar só o laranja, tá? Quando você vai usar só o laranja para clarear, né, deixar um fundo mais rosado do pigmento, do lábio.
Então, aqui, ó, eu usei laranja com diluente, ele era um lábio meio marronzado, né, amarronzado. Então, você coloca ali só o neutralizer, no caso da Gama Pigments, né, mas outras marcas têm outros nomes, mas, enfim, você usa o laranja, dilui ele um pouquinho, e aí depois eu vou falar de como que aplica a técnica, tá, de neutralização, vou explicar para vocês aqui no dermógrafo na pele artificial, tá, na pele sintética, e depois na modelo também. Mas a neutralização direta é isso. Quando você faz só a neutralização, você já consegue clarear o lábio, ele já fica rosado. Maravilha, a cliente vai para casa dela na paz do Senhor, para esse lábio, vamos dizer assim, não só uniformizar, mas também clarear, né? E quando a gente fala clarear, é ficar mais rosado, um fundo mais rosa, mais corado, né? Um efeito mais de saúde para o lábio, tá bom? Só que a gente chama de neutralização direta. Olha um outro tipo de neutralização direta também, tá? Que a gente vai chamar de neutralização direta. É quando você precisa misturar o branco no laranja. Por que, Nanda, precisa misturar o branco no laranja? Tá vendo como destoa o contorno do centro do lábio nessa foto? Ele é bem mais marronzão. Na foto anterior, o lábio todo era meio amarronzado, né? Nessa foto, a gente já vê assim uma diferença grande do centro do lábio para o contorno. Então, como eu quero acelerar esse processo de clareamento, né, dessa região mais escura, eu uso o branco na mistura com o laranja, tá? Ele vai ficar um tom como se fosse um tom de pêssego, sabe? Um laranja mais pastel, assim, um tom mais fraquinho, não tão gritante de laranja. E aí, com isso, eu consigo acelerar o processo de clareamento e uniformização. Agora, uma coisa importante. Quando um lábio destoa muito, né, o contorno ou as comissuras, é muito mais escuro do que o centro, presta bastante atenção. Você vai fazer sempre. Você sempre tem que fazer a primeira passada no lábio todo. No lábio todo, tá? Já a segunda, terceira e, se precisar, a quarta passada, é só onde é escuro. É só na região escura do lábio, tá? Quando um lábio destoa muito o contorno, as comissuras do centro, né? Igual esse lábio que vocês estão vendo aí, você vai fazer a primeira passada no lábio todo com técnica de neutralização, ou seja, não é para pigmentar, é para neutralizar, então é mais leve, né? A gente vai falar aqui de como que faz neutralização na vida real, mas falando de número de passadas, em casos como esse, a primeira coisa que eu faço é adiciono um pouquinho de branco na mistura do laranja para acelerar o processo, que destoa muito a cor. Segunda coisa que eu faço é passar a primeira passada no lábio todo, aí depois a segunda, terceira e, se precisar, a quarta passada, só na região que é mais escura, até essa região uniformizar com o centro do lábio. Vocês entenderam? E aí isso é visual, você vai olhando ali, né? Fiz a segunda passada. Ah, não, precisa de mais um pouquinho. Esse lábio aí, ele precisou... Eu fiz a primeira passada nele todo, depois eu fiz a segunda e terceira passada só na região mais escura até ele ficar com esse resultado que vocês estão vendo aí, tá? Eu não apliquei cor no mesmo dia desse lábio, porque essa cliente, ela só queria melhorar o contorno. Eu gosto da cor do centro do meu lábio. Eu queria que todo o meu lábio fosse dessa cor aqui. Ela apontava assim para mim. E aí, por isso que eu não precisei aplicar cor. Ela não queria que eu intensificasse a cor, ela queria apenas que o contorno não fosse escuro, tá? Então, claro, a probabilidade dela voltar daqui 2 meses falando para mim que quer botar cor é grande, né? Mas a gente tem que respeitar esse processo e a cliente decidir, tá bom? Gente, olha só, neutralização com cor no mesmo dia. Esse aqui tem que ter, vamos dizer assim, sangue frio para tolerar o processo cicatricial, porque dá um susto no dia seguinte, tá? Vocês vão ver aí. Olha só. Neutralização com cor no mesmo dia. Como é que foi feito, Nanda? Olha como esse lábio, ele na primeira fotinho ali, né, da montagem, como ele é escuro, como destoa do centro, né? Normalmente é assim, pessoal.
o lábio, ele é mais escuro em cima, né, praticamente em toda a região de cima, e escuro nas comissuras do lábio inferior. Normalmente é assim. Mas, claro, existem lábios que todo ele é mais escuro e tal. Mas a maioria é dessa forma que vocês estão vendo aí na foto. E aí destoa bastante, vocês estão vendo? Não é assim, levemente, né, amarronzado. Ele é bem mais escuro do que o centro. Então, o que eu fiz nesse lábio? A segunda foto, abaixo, ela é do pós-imediato, tá? Inclusive, eu não sei se quem está aqui assistindo essa aula agora ao vivo, né, são alunas que estão no curso online, tá, da Hotmart mesmo, que compraram o curso Dream Lips. Por que eu estou falando isso? Porque essa foto aí é de uma das modelos que eu vou adicionar agora no curso. Então, eu mostro todo o passo a passo, fazendo e tudo mais. A modelo que eu vou fazer aqui hoje para vocês também vai ser esse processo, tá bom? Para vocês verem como que é essa questão de aplicação de cor. E aí, o que a gente faz? Esse é um lábio, pessoal, que na hora da execução, eu já olhando essa diferença, eu já peguei laranja e branco e misturei, né? Coloquei 4 gotas ou 3 gotas de laranja, agora eu não me lembro ao certo, 2 ou 3 gotas de Naked. Não me lembro exatamente, tá? Mas lembrando que, só para recapitular aqui, você tem que usar no máximo meio a meio, nunca mais de branco, tá? No máximo a mesma proporção. E aí eu criei ali um tom de papaya, né? Um tom de laranja mais clarinho. Fiz a primeira passada no lábio todo. Coloquei diluente também, tá, gente? Fiz a primeira passada no lábio todo. A segunda passada, eu fiz só na região que era mais escura, tá? Fiz só na região que era mais escura. E ele já uniformizou, ele clareou bem. Só com, né, a segunda passada na região mais escura já foi clareando. Então, assim, já me respondeu muito bem esse lábio. E aí, eu fiz a passada de cor, já consegui fazer a passada de cor na terceira vez que eu estava ali passando, tá? Então, como é que foi isso? Se o lábio responder bem, clarear bem, uniformizar bem na hora, você vai poder pôr cor no mesmo dia, que é para ficar esse rosa. Mas lembra que tem que ser um rosa claro? Aí, o que eu fiz? Eu peguei o pigmento Rebel, e poderia ser o blush também, sem problema nenhum, tá? Que são esses 2 tons aqui, né? Vermelho mais aberto ou um vermelho mais melancia, um vermelho mais com fundo rosado. E misturei com Naked, até ficar um tom de rosa clarinho. Para essa mistura, pessoal, normalmente é meio a meio também, tá? Para você conseguir deixar o vermelho rosado. Então, normalmente meio a meio você já consegue deixar ali um tom de rosa. Peguei essa cor, essa misturinha, diluí também, e apliquei no lábio só na região que é escura. Essa aplicação de cor no mesmo dia, você não vai fazer no lábio todo. Você, mesmo que você queira aplicar cor, né? O que é aplicar cor? É não ser o pigmento neutralizador, é ser uma cor rosa. É só aonde é escuro. Você não vai passar nele todo, ok? Você não vai. Por quê? Se você fizer isso, você não consegue clarear aquela região, você não consegue uniformizar com o centro que já é rosa, tá? Se fosse o lábio todo marrom, beleza, aí você podia passar nele todo, mas não é o caso. Então, essa misturinha desse tom de rosa claro que a gente vai aplicar na região que é mais escura, no lábio, no mesmo dia da neutralização, você vai fazer só na região que é escura. Quando eu fiz isso, pessoal, eu já consegui esse resultado da segunda foto, tá? Aí já ficou um lábio bem rosinha. Olha a diferença se você olhar a primeira para a segunda, né? Você fala, Jesus. Aí, nossa, fica umas fotos lindas, maravilhosas. Olha a terceira foto. Imagina a cliente te manda essa foto no dia seguinte. Você cai para trás se você não entende. Fala, pronto, resolveu nada. Olha o lábio aí, ficou todo escuro. Né? Você falou assim, meu Deus, o que é isso? Não resolveu nada. Gente, é um processo. Tá? É um processo. O lábio, esse processo de clareamento, de neutralização que a gente chama, uniformização, ele acontece internamente.
A foto do pós-imediato é porque tem pigmento na superfície, né? Então fica assim essa cor mais forte. Isso qualquer técnica que você fizer, tá? O que acontece é o clareamento, a troca, né, de moléculas de tinta ali pelas moléculas de melanina, moléculas ali, como é que chama? Células, né? Ali é um processo bem mais lento. Então, esse lábio já explica para a cliente, fala, olha, a hora que a minha cliente está sentada, eu já explico para ela, falo assim, ó, na hora que eu terminar vai ficar bem clarinho, bem rosinha, mas entenda, esse processo é interno, são 60 dias no total, no dia seguinte fica mais escuro mesmo, né? Daqui uma semana parece que não fez nada, daqui a pouco começa a abrir a cor de novo, e daqui a pouco fica... Essa modelo da foto, ela é funcionária aqui da empresa. E aí todos os dias eu a via, né? E ela, hoje ficou mais rosa. Hoje eu acordei e estava mais alaranjado. Hoje eu acordei e estava parecendo mais, sabe? Vai muito também tanto do processo como também do clima, várias coisas interferem, né? A imunidade, a saúde, um monte de coisa interfere. Mas o resultado final, que é a quarta foto, foi retirada. Foi tirada essa foto com uns 40 dias. Ainda não concluí, tá? Eu tirei essa foto, se não me engano, sexta-feira. Ainda não consegui terminar. Eu ainda vai abrir um pouquinho mais, tá? Então, é um processo, ok? Que a gente precisa entender e respeitar. E olha só, mesmo depois, né, de praticamente cicatrizado, percebe que ainda continua um pouquinho mais escuro o contorno do que o centro? Então, esse é um lábio que eu vou precisar fazer mais uma passada de cor, que é o Rebel com o Naked, que é aquele rosinha e diluente. Daqui a uns 15 dias eu vou fazer isso de novo, aí a gente vai esperar mais uns 40 dias, e aí a gente vai ter o resultado final, que vai ser uma boca bem rosinha, bem clarinha, tá? Então é um processo bem mais demorado, bem mais lento, né? Que a gente tem que esperar. Sim, o meu marido me lembrou que a gente vai enviar essa foto para vocês também, né, lá no grupo, para que vocês possam acompanhar. E quem está na plataforma lá da Hotmart como aluna do curso Dream Lips, aí vou colocar também todo o processo aí cicatricial para vocês, tá bom? Vou explicar também, quando eu terminar minha modelo, quais são os cuidados pós, né, pré e pós neutralização labial. Tá? Isso ainda vai ser explicado, sei que vocês devem estar se perguntando aí, mas eu vou falar, tá bom? Então, neutralização mais cor no mesmo dia é dessa forma que se faz e dessa forma que acontece o processo cicatricial visualmente falando, tá bom? Então, gente, expliquei para vocês teoricamente todos esses pontos. Agora, a gente vai para a pele sintética, para vocês entenderem quais são os movimentos, manobras, frequência, angulação e pressão que a gente utiliza para fazer esse trabalho.